Essa é a nossa semana vencendo o orgulho. Se você está aqui e precisa dessa palavra, fique aqui comigo, porque a semana toda a gente vai ter lives para a gente aprender a vencer o nosso orgulho. Eu costumo dizer que a gente não consegue matar o orgulho não, sabe? O orgulho é um negócio que vira e mexe, ele tá voltando. Então a gente não consegue acabar com ele, mas a gente consegue dar uma desmaiada nele ali pra gente seguir a vida, né? Então, eu também, Antônio, eu também preciso vencer o meu orgulho todos os dias, todos os dias. E aí, gente, primeira coisa, antes de eu ler aqui a passagem que a gente vai ler hoje, o versículo, na verdade, né? Tá lá em Tiago, capítulo 4, versículo 6, eu quero explicar para vocês aqui a diferença de humildade e orgulho. Porque eu falava que eu era uma pessoa muito humilde. Eu vivia dizendo isso. Eu sou muito humilde e tal, né? Porque a gente confunde simplicidade com humildade. Vocês podem reparar, às vezes se tem uma família mais carente aí perto de você, às vezes você mesmo já falou isso. Eu vim de uma família muito humilde. Eu vim de uma família muito humilde. E a gente relaciona a humildade, essa humildade que a gente está falando é de uma família simples. Uma família que talvez não tinha muitos recursos financeiros. E aí a gente diz, eu vim de uma família muito humilde. E a gente confunde humildade com simplicidade. Humildade não é ser simples. Humildade, eu vou explicar aqui para vocês, né, a diferença do orgulho e da humildade. Jesus foi o maior mestre da humildade que a gente já viu. Jesus, ele servia antes de ser servido. Jesus, ele nos ensinou a termos esse coração humilde, esse coração ensinável. Isso é ser humilde. Humilde é reconhecer a dependência de Deus. Então, ser humilde é eu reconheço a dependência que eu tenho em Deus. Jesus, mesmo sendo o próprio Deus, mesmo sendo Deus, em carne e osso, ele se retirava para orar, ele dava graças, ele mostrava a dependência que ele tinha do Pai. Ele falava que tudo aquilo que ele falava, tudo que ele pregava vinha do Pai. E essa é tem que ser a nossa posição, a posição de reconhecer que tudo que eu faço, tudo que eu tenho, tudo que eu consigo é graças a Ele, graças a Deus, graças ao nosso Pai. Isso é ter um coração humilde. E ter um coração humilde também é confiar em Deus, né? Reconhecer Deus em todos os seus caminhos, porque o que fez Satanás ser expulso do céu? O orgulho. Ele queria ser como Deus, queria ocupar uma posição que não era dele. Toda vez que eu quero ocupar uma posição que não é minha, isso é orgulho. Se eu me acho melhor que as pessoas, eu sou orgulhosa. Mas se eu me acho pior que as pessoas, também eu sou orgulhosa. Vocês sabiam disso? Se você se acha melhor que as pessoas, você é uma pessoa orgulhosa. Mas se você acha pior que as pessoas, isso também é orgulho. Você tem que andar de acordo com a verdade. Você não é melhor, você não é pior que ninguém. Para Deus nós temos o mesmo valor, você não vale mais do que o outro. Temos o mesmo valor para Deus. Então, confiar em Deus, primeiro passo, confiar e depender dele. Eu só estou aqui porque Deus permitiu que eu estivesse aqui. Eu só ouço, enxergo, falo, estou com saúde hoje, tenho as ferramentas que eu preciso para estar aqui nessa live, porque Ele permitiu que assim acontecesse. É tudo graças a Ele, gente. Se você perceber no seu corpo agora aí, o seu estômago está fazendo uma digestão, o seu coração está batendo, você está respirando, está piscando, está pensando, eu estou aqui me movimentando, tudo isso é automático. Pensa se eu fosse a responsável por me manter viva, quanto tempo que eu ia sobreviver? Se eu fosse responsável por me manter viva, se eu tivesse que fazer o meu coração bater, o sangue bombear, o rim funcionar, o estômago também, o cérebro, é muita coisa que funciona aí e você nem dá conta.
Você é um milagre. Você estar vivo, você estar com todas as suas funcionalidades é um milagre. A gente tem que reconhecer isso. Deus é o Senhor aqui. É o Senhor aqui. Então isso é ser humilde, confiar em Deus, ter um coração ensinável, aceitar a repreensão, aceitar ouvir que está errado. Eu falava que eu era uma pessoa muito humilde, mas eu não aceitava as pessoas falarem que eu estava errada. Eu ficava furiosa. Falasse que eu tivesse errada, eu já saía de perto. Por quê? Porque eu acreditava que eu estava fazendo as coisas do jeito certo. Eu achava que eu sabia o que eu estava fazendo. Orgulho. Porque a gente só pode dizer que eu sei realmente o que eu estou fazendo se eu estou debaixo de uma orientação divina. Se eu estou debaixo da palavra de Deus, se eu estou obediente à palavra de Deus. Se eu estou obediente à palavra de Deus, aí sim, eu estou fazendo o que é certo. Então, uma pessoa humilde, ela reconhece Deus em todos os seus caminhos, ela sabe que nada é do próprio braço dela, ela sabe que tudo vem de Deus, ela é uma pessoa que ouve, aceita ouvir repreensão, até gosta, tá? A pessoa humilde, ela gosta de ouvir repreensão. Por quê? Porque ela sabe que é através da repreensão, que é através dela ser corrigida, que ela vai melhorar, que ela vai crescer. Então ela sabe, não, eu não tô sempre certo, eu não tô sempre com a razão, tá tudo bem eu não saber as coisas e eu quero aprender. Ela serve. Então, a pessoa humilde é uma pessoa que serve. Antes de ser servida, ela serve. Ela quer ajudar o outro, tem algo nela que ela quer passar adiante. Então, ela não espera ser servido só para retribuir. Ela toma a iniciativa de servir. Só pegar minha água aqui. A pessoa humilde também reconhece os seus limites. A pessoa humilde, ela sabe pedir ajuda. Ela sabe que ela precisa de pessoas. A pessoa que diz, eu não gosto de pedir ajuda, eu tenho dificuldade de pedir ajuda, tá sendo uma pessoa orgulhosa. Porque ninguém é tão bom que não precise de ajuda e ninguém é tão ruim que não possa ajudar. Então eu reconheço os meus limites, eu reconheço que eu preciso de ajuda. Eu era essa pessoa também, eu tinha muita dificuldade de pedir ajuda, muita. E até hoje eu tenho que ficar me policiando, né? Eu tenho que ficar me vigiando, porque eu tenho essa tendência muito grande a querer resolver tudo sozinha, a querer fazer tudo sozinha. E a pessoa humilde, ela vive na verdade, ela vive com base na palavra de Deus, não naquilo que ela acha que dá certo, naquilo que ela acha que é o bom para ela. Não, ela vive de acordo com a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz sobre isso? A pessoa orgulhosa é o oposto. É uma pessoa que confia em si mesma, ela é independente de Deus, ela acredita que ela não precisa de Deus. Ou é aquela pessoa que só recorre a Deus quando as coisas estão realmente muito difíceis, que era o meu caso também. Então, a hora que tinha uma doença na família, ou a hora que eu precisava muito, aí eu ia lá e fazia uma oração e pedia a Deus. Mas toda a minha vida, nenhuma atitude que eu tomava, nenhuma decisão que eu tomava, eu consultava a Deus. Mas aí, a hora que as coisas ficavam muito difíceis, eu ia lá pedir socorro para Ele. Ou seja, eu era uma pessoa autoconfiante, acreditava em mim, só que não consultava a Deus para nada. E isso é orgulho. A pessoa que é muito orgulhosa também, ela é uma pessoa muito defensiva. Ela não gosta de ouvir correção, ela não gosta de ouvir que tá errado. Na verdade, gente, vamos falar a verdade. Gostar, ninguém gosta. Ninguém gosta de ouvir que tá errado. Ninguém gosta de ouvir que está errado. Mexe com o nosso ego, né? Mexe com a nossa estrutura. A gente não gosta. Mas a pessoa que já entendeu que precisa de ouvir correção para ela evoluir, para ela crescer, ela aceita isso.
ela não resiste, ela não se defende, ela não cria uma resistência à correção. O orgulhoso também ele precisa ser ouvido. Ele precisa ser ouvido, não, desculpa, ele precisa ser servido. Então, o orgulhoso não é aquele que serve, é aquele que espera primeiro ser servido. Finge não ter limites, é aquela pessoa que acredita que dá conta de tudo sozinha, que não precisa de ninguém para nada, que ela que sabe o que está fazendo, e ela vive não de acordo com a verdade, mas de acordo com o que ela acredita que é certo, que é como eu vivia. Eu vivia muito acreditando que eu estou certa, o jeito que eu faço está certo, eu não preciso de ninguém para nada. Eu vivia muito nessa autossuficiência. Então não consultava Deus para tomar uma decisão, não consultava Deus para saber se o que eu estava fazendo era certo ou errado, não fazia uma oração para entregar a Deus o controle da minha vida. Eu vivia por conta própria. Então eu era uma pessoa orgulhosa, tá? E o versículo que eu quero ler aqui com vocês agora, que a gente já sabe a diferença de humildade e orgulho. Então, se você veio de uma família muito simples, ou se você vive em uma situação muito simples, não diga eu sou humilde por causa disso. A sua humildade ela é revelada através do seu comportamento, através do seu servir. É aí que a sua humildade é revelada. Através do quanto você consegue se moldar ao caráter de Cristo. Porque o nosso caráter ele é corrompido pelo mundo. Nós aprendemos as coisas erradas, corrompidas pelo mundo. E a gente precisa quebrar isso. Para nascer esse novo ser, esse novo homem, essa nova mulher, agora moldado no caráter de Cristo. Mas para eu moldar a minha vida no caráter de Cristo, eu preciso quebrar aquilo que o mundo construiu. E para isso eu preciso ser humilde. Eu preciso entender que eu já fiz muita coisa errada, eu preciso entender que eu penso do jeito errado, que eu tenho orgulho, que está no sangue, o nosso orgulho, nosso DNA. Então, se eu falar para vocês aqui, hoje eu sou uma pessoa humilde, não. Hoje eu sou uma pessoa que luto contra o meu orgulho diariamente. Hoje eu sou uma pessoa que me auto-observo, que peço perdão, que o orgulhoso também ele não pede perdão. Então eu sou uma pessoa que consigo pedir perdão, consigo reconhecer os meus erros mais do que antes. Então essa, gente, é uma guerra, uma luta diária, constante. Tá? A gente nunca vai chegar num patamar ali de falar assim, não, venci o meu orgulho. Não, o orgulho sempre volta, tá? Vocês perguntaram aqui o tema, vencendo o orgulho, tá? O tema desta semana é vencendo o orgulho. Tiago 4:6 é o que eu vou ler agora. Eu ainda nem li ainda o versículo, mas eu queria primeiro trazer essa clareza do que é orgulho e do que é humildade, porque as pessoas confundem muito. Tiago, capítulo 4, versículo 6, diz: antes ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos ou orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos ou orgulhosos. Hoje minha garganta não tá boa, não. Acho que é por causa da imersão de ontem, 3 horas direto. Mas vamos lá. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Soberbos, orgulhosos. Por quê? Porque como que Deus vai intervir em um ser que acredita que não precisa dele? Como que Deus vai intervir? Porque nós temos o livre arbítrio, nós somos livres, nós podemos escolher. Eu quero escolher caminhar com Cristo, eu quero escolher caminhar sozinha.
Eu acredito que eu preciso de Deus, que tudo que eu tenho provém dele, ou eu acredito que eu sou autossuficiente? Então a gente tem que entender que Deus resiste a um coração orgulhoso, resiste a uma pessoa orgulhosa, porque essa pessoa ela resiste a Deus. Se essa pessoa resiste à instrução de Deus, à palavra de Deus, a reconhecer que Deus é quem dá tudo que ela tem, é quem cuida dela, ela é autossuficiente. Ela é uma pessoa autossuficiente. Então Deus resiste a esse coração. Por quê? Porque esse coração está endurecido. Esse coração não aceita repreensão, não aceita ouvir que está errado. Ele não dá abertura para Deus transformar. É como aquela semente que é lançada e ela cai ali na beira da estrada e vem um passarinho logo e pega essa semente. Então a palavra de Deus ela não gera transformação. Porque tem muitas pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas por estar com esse coração orgulhoso, com essa resistência, a semente não entra, a semente não germina, a semente não dá fruto. O que é o fruto? O fruto é a transformação, é o resultado final, é o comportamento da pessoa, é a mudança do caráter. Então, a palavra de Deus, ela tem o poder de te transformar, de me transformar. Mas se eu tenho um coração orgulhoso, se eu já sei o que preciso fazer, mas mesmo assim não faço, se eu sei que eu preciso pedir perdão, mas não peço perdão, eu sei que eu preciso de ajudar uma pessoa, mas eu não ajudo. Eu sei que tudo que tem na minha vida vem de Deus, mas eu não reconheço Ele em todos os meus caminhos. Então, se eu sei o que precisa fazer e não faço, a transformação não acontece. Se eu sei o que é bom para mim, mas eu não faço isso, o nome de Deus não é glorificado. Então, a palavra de Deus ela tem esse poder de transformação, mas ela precisa encontrar um solo fértil. E o solo fértil é um coração humilde, um coração ensinável. E ser um coração humilde e ensinável não é assim eu dizer, ok, eu entendi a palavra. Eu entendi, eu ouvi a live de hoje, eu entendi o que a Lu disse. Eu entendi o que Deus quis falar comigo. Mas aí chega na hora de você praticar, porque a gente viu na semana passada sobre fé, que a nossa fé vai ser testada. A nossa fé vai ser testada, a nossa fé vai ser provada. A gente viu isso semana passada. Então, se você chega no momento da provação da sua fé, se você não tiver com esse coração humilde reconhecendo Deus em todos os seus caminhos, você não vai se manter. E aí você não cresce, você não evolui. O que hoje em dia, acontece? As pessoas ouvem a palavra, entendem a palavra, não praticam essa palavra e aí elas enganam a si mesmas. Tem um versículo que diz sobre isso, Acho que está até em Tiago, se não me engano. Isso, Tiago 1:22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, o que adianta eu ficar só ouvindo a palavra de Deus e não praticar? Eu estou enganando a mim mesma, eu estou perdendo tempo. Porque o que adianta eu ouvir a instrução e não colocar a instrução em prática? Eu saber que eu tenho que vencer esse desconforto, porque o orgulho, ele é um desconforto emocional. Você reconhecer, você chegar perto de uma pessoa e pedir perdão para ela, o seu corpo ele fica num estado de alerta. É desconfortável para as emoções. E aí eu tenho que entender, peraí, meu corpo está sentindo isso, está desconfortável, pois eu vou até o fim, porque é isso que eu tenho que fazer. É isso que Deus quer que eu faça, então eu vou fazer, eu vou vencer o meu orgulho. E eu vou pedir perdão. Mas essa pessoa fez isso e isso comigo. Ok, eu vou lá, eu vou servir ela. Porque quando você faz isso, você começa
a quebrar esse orgulho, quebrar essa resistência. E de uma próxima vez vai ser mais fácil. De uma próxima vez vai ser tranquilo para você, porque você já quebrou aquela barreira inicial do orgulho. Você já sabe como fazer. Então, o meu convite aqui para mim e para você é que a gente quebre essa barreira do orgulho. Faça uma oração antes, se você tem que pedir perdão para alguém, né? Se você tem que reconhecer, começar a reconhecer Deus em todos os seus caminhos, se você precisa reconhecer que você precisa de ajuda, se você se sente menos que as pessoas, porque, como eu falei, o orgulho não é só se sentir superior, quem se sente inferior também é orgulhoso. Quem faz um papel que não é seu também é orgulho. Se você quer ser mãe da sua mãe, se você quer ser mãe do seu irmão, se você quer ser, sei lá, ocupar um papel que não é seu, é orgulho. Então a gente tem que estar muito atento. Peraí, será que eu estou fazendo o que é? Eu estou fazendo o meu papel? Eu estou sendo humilde? Eu estou reconhecendo Deus em todos os meus caminhos? Quando as pessoas vêm me corrigir, eu aceito essa correção? Estou vivendo com base na verdade? Reconheço que eu preciso de ajuda? Reconheço que eu não sou melhor nem pior do que ninguém? Então são várias pessoas, são várias coisas que a gente tem que analisar. Por isso que eu falo que você tentar mudar o outro é uma das coisas mais tolas que você pode tentar fazer. Por quê? Porque a gente andar vigilante com a nossa própria vida já é muito trabalhoso. Quem tem tempo de cuidar da vida dos outros é porque não está cuidando da própria vida, porque cuidar dos próprios pensamentos, se auto-observar, ser uma pessoa melhor todos os dias, dá trabalho, gente. Não dá tempo de cuidar da vida dos outros. Amém? Bom, quero convidar quem está chegando aí pela primeira vez. Esse é o versículo que eu queria compartilhar com vocês aqui hoje. Tiago, eu gosto muito, muito, muito do livro de Tiago. Não sei se é livro, se é carta, eu confundo, gente. Ó, não sou teóloga não, tá? Então, se eu falar errado aí, não sei se é livro, se é carta. Acho que é carta, né? Mas, enfim, Tiago. Tiago só tem um Tiago na Bíblia, então vocês não vão errar, não. Eu gosto muito de ler Tiago, gosto muito, muito, muito. Então, bem pequenininho, tem só 4, 5 capítulos, então... Mas é muito profundo, tá? Epístolas. Obrigada, Tânia. A Tânia tá mais informada. Um dia eu falei, o livro, aí eles falavam, não é livro, é isso, é aquilo. Aí eu já falo, não sei. Vocês me desculpam, tá? Vou aprender. Bom, tem gente nova chegando aqui hoje? O marido que falou, ajudou aí? Obrigada aí, o marido da Tânia. Tem gente nova chegando por aqui hoje? Lucas, seja bem-vindo, Lucas. Ó, quem é novo aí, quero convidar vocês a seguirem aqui o perfil. Todos os dias estamos aqui, às 6 horas da manhã, horário aí do Brasil, às 10 da manhã, horário aqui de Portugal. Então, se você quiser voltar aqui essa semana o nosso tema é Vencendo o Orgulho. E a semana toda eu vou trazer cada dia um versículo, uma passagem para a gente ler e meditar aqui, tá? Então, se você quer crescer espiritualmente, vem para as lives. Lembrando que agora as lives ficam salvas lá no canal do YouTube, Lucimar Alves Mentora, tem o link na bio. Vocês podem ir lá depois e assistir também as outras lives da semana passada, que a gente falou sobre fé. A semana retrasada, que eu já não sei mais, foi as parábolas de Jesus. Então, cada semana aqui a gente tem um tema, tá? Bom dia, Adriana, bom dia. E a gente encerra todos os dias aqui a nossa live lendo João, capítulo 1, versículos 11 e 12, que diz o seguinte, diz que Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, todos aqueles que creem no nome de Jesus, que recebem Jesus como seu único e suficiente Salvador, ganham o poder de ser chamado, de ser feito filho, filha de Deus. Eu não sei se você sabe,
o, o poder que existe nisso, de você ser filho amado de Deus, ser cuidado por Deus, ser orientado por Deus, ser guardado por Deus, ser protegido por Deus. De você ter Ele ali e saber que Ele está cuidando de você. E as lives são todos os dias, sim, de segunda a sexta. Quem perguntou aí foi o Carlos. De segunda a sexta, Carlos. E tem uma oração que talvez você não tenha feito ainda, que é uma oração de reconhecimento de Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu digo que essa oração, ela é uma decisão, ela não é uma oração da boca para fora. Ela é uma confissão de fé, uma declaração, onde você declara verbalmente, porque nas palavras existe muito poder, e você declara isso, que você reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador. E receber Jesus não é simplesmente, como eu disse, uma simples oração. É você estar comprometido a quebrar o seu orgulho diariamente, a ser mais parecido com Cristo diariamente, a se despir de quem você era, das coisas que você acreditava que era certo e começar a andar de acordo com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela não veio para nos limitar, para nos colocar regras, para nos fazer ali robozinhos, não. Ela veio para a gente ter uma vida boa. Porque Deus é o Criador de todas as coisas. Ele sabe o que é bom para mim e para você. Ele quer o nosso bem. Amém? Eu queria convidar você que ainda não conhece essa oração, ainda não fez, a orar aqui junto comigo. É uma oração muito poderosa, muito linda. Tem gente que faz essa oração aqui todos os dias comigo. Renova os seus votos, vamos dizer assim, né, com Jesus. Então, se você quer orar junto comigo, coloque eu quero aí nos comentários. E eu vou orar, você vai repetir. Juntos vamos professar aqui, confessar aqui a nossa fé em Jesus. Amém? Então, se você não conhece essa oração, quer orar junto comigo, coloca aí nos comentários. Eu quero. Emma, amém, Emma. Emma B. Glória a Deus pela sua vida. A Marcenice também. Glória a Deus, Marcenice. Deus seja louvado pela sua vida. Então, eu vou orar, tá? Vocês vão repetir. Repita essa oração consciente de tudo aquilo que você está falando nela e com o coração humilde, com o coração aberto, com o coração pronto para ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então coloca a mão no seu coração, feche seus olhos e repita junto comigo. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que creio no sacrifício de Jesus na cruz para me salvar e na sua ressurreição. Por isso eu te peço perdão pelos meus pecados. E que o mesmo sangue que foi derramado na cruz venha cobrir toda a minha vida e me purificar de todo pecado e injustiça. Eu confesso Jesus como meu único Senhor e Salvador. E recebo teu Espírito Santo em meu coração, para que a partir de hoje eu seja transformado na pessoa que o Senhor deseja que eu seja. Endireita os meus caminhos, Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida. E faz de mim um participante da sua herança eterna. Em nome de Jesus, quebro todo o vínculo que tenho com as trevas. E com tudo que fiz de errado no meu passado. Amém.
Amém? Amém, amém, Ana Célia, amém. Amém, gente. Vamos orar para a gente finalizar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Deus, por essa live. Obrigado, Deus, pelas pessoas que aqui estiveram, pelas pessoas que ouviram a sua palavra. Eu oro, Deus, pelas pessoas que reconheceram Jesus, aceitaram Jesus através dessa live, que o Senhor coloque teus filhos no caminho delas, Pai, para fortalecê-las na fé, para guiá-las no caminho do Evangelho. Que o Senhor as guarde, as proteja e que elas se aproximem, Deus, cada vez mais do Senhor. Eu oro por cada um que aqui está, declarando um dia abençoado, produtivo, próspero e abundante. Que o Senhor guarde a sua entrada, guarde a sua saída, guarde seus familiares, seu trabalho, que nada venha te faltar nesse dia, Deus. E que o Senhor se manifeste em tudo e que ela perceba a sua manifestação em tudo. Que ela veja tudo como um milagre e reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Assim eu oro e peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem vai estar aqui amanhã já sabe, né? Tem que comentar um eu bem animado aí nos comentários. Só quem vai estar aqui comigo amanhã, nessa semana, vencendo o orgulho, comenta eu aí bem animado. Se é a sua primeira vez aqui, não deixa de seguir o perfil. Maravilha, a Nanda vai estar aqui. A Vilena também. Quem mais? A Tânia. Maravilha, Ana Célia. Muito bom, gente. Então amanhã estaremos aqui de volta. Lembrando que essa live vai ficar salva no canal do YouTube. Então se você chegou e não conseguiu assistir tudo, pode ir lá no canal depois e assistir as lives que ficam salvas lá agora, tá? Maria também. Muito bom. Beijo grande para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.